Por que é que hoje em dia é fácil encontrar alguém que já foi cristão, mas teve uma mudança de coração e se afastou? Quantos músicos você conhece que começaram cantando música gospel, mas tiveram uma mudança de coração e se afastaram? Você vê, começar qualquer coisa é fácil, mas terminar algo é difícil. Veja dessa maneira, qualquer um pode começar um negócio, mas cerca de 70% das empresas falham nos primeiros 10 anos. Qualquer um pode começar a trabalhar para ser advogado ou atleta profissional. Mas nem todos têm sucesso, nem todos conseguem. Qualquer um pode começar a correr, mas nem todos vão terminar essa corrida ou chegar à linha de chegada. No início da corrida você está motivado, impulsionado. Conforme ela continua, a fadiga toma conta. Um treinador para qualquer distância dirá que 2/3 do caminho é onde sua forma diminui e sua mente se vai. A última parte é frequentemente vista como a mais difícil. Isso não é parecido com a vida cristã? Quero que olhemos para 2 Timóteo 4, verso 7. A Bíblia diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora, para algum contexto, Paulo está preso e, em seu íntimo, sabe que não sobreviverá à sua atual estadia na prisão. É como se sentisse que estava no aeroporto e seu voo para o céu estava prestes a partir. Ele aguarda a chamada para o embarque e, assim, escreve a Timóteo dizendo que viveu uma vida cristã com integridade. Ele cumpriu seu chamado e seu tempo nesta terra está chegando ao fim. Podemos dizer que Paulo terminou bem. Ele completou sua corrida de maneira exemplar. E embora este seja um exemplo fantástico de alguém que correu a corrida da fé até o fim, há exemplos de cristãos que se desviaram. Cristãos que começaram bem, mas em algum ponto perderam sua chama. Abriram seus corações para outras coisas que os afastaram de Deus. Desde o início, quando Jesus tinha 12 discípulos, todos eles testemunharam os milagres. Todos viram pessoas sendo curadas, um ato surpreendente de Deus. Mas Judas se desviou. A Bíblia realmente diz que o diabo entrou em seu coração. O rei Saul foi ungido quando começou, mas perdeu o caminho. A Bíblia nos diz que o Espírito de Deus se afastou dele e ele foi atormentado por um espírito maligno. Ele começou bem, mas se desviou. Em 2 Tessalonicenses 2, versículos de 1 ao 3, o apóstolo Paulo adverte os crentes de Tessalônica sobre a rebelião ou apostasia que precederia o dia do Senhor. Agora gostaria de apresentar 4 ilustrações de como alguém pode se desviar e se rebelar contra Deus. Em primeiro lugar, pode haver um afastamento gradual. Imagine um navio sem âncora se afastando lentamente do curso pretendido. A apostasia frequentemente começa como um afastamento gradual da oração, um afastamento gradual da leitura da palavra de Deus, um afastamento gradual de andar com amigos tementes a Deus e optar por passar muito mais tempo com pessoas ímpias. Hebreus 2, versículo 1, nos adverte e diz que devemos prestar a mais cuidadosa atenção ao que ouvimos para que não nos afastemos. A apostasia pode começar negligenciando nosso relacionamento com Deus, se afastando de sua presença e priorizando assuntos mundanos em vez de assuntos espirituais. Para um crente que antes frequentava a igreja com entusiasmo e lia a Bíblia diariamente, se não tiver cuidado, pode se encontrar gradualmente menos envolvido. E se isso continuar por muito tempo, eventualmente substituirá sua paixão por Deus por paixões e distrações mundanas. Isso pode ser o início de um afastamento. Meu segundo ponto é a fantasia de falsos ensinamentos. Um homem viajou uma vez para um país estrangeiro. Ele era um aventureiro, um buscador de emoções. Mas neste lugar específico, o resort em que ele ficou era um complexo, e todas as orientações dadas aos turistas eram para não deixar o complexo sob nenhuma circunstância. Mas o homem pensou: este é um país bonito. Todas as pessoas que encontrei são tão amigáveis e acolhedoras. O que poderia dar errado se eu sair para passear? Bem, ele fez isso.
E ao fazer isso, expôs-se a todo tipo de perigo e acabou sendo acometido a coisas ruins. Veja, só porque todas as pessoas que ele encontrou sorriam, não significa que tinham boas intenções. E nesta era, só porque alguém cita a Bíblia ou parece cristão, não significa que seja. Em 2 Timóteo 4, versículos 3 ao 4, Paulo adverte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. A apostasia pode se firmar quando os crentes são atraídos por falsos ensinamentos que atendem aos seus desejos em vez da verdade de Deus. Meu terceiro ponto é uma questão interna profunda. Trata-se de complacência ou erosão de convicções. Imagine uma fortaleza com uma parede resistente, mas começa a desmoronar gradualmente sob o implacável ataque dos elementos. A apostasia pode ocorrer quando as convicções de um crente são erodidas ao longo do tempo. Muitas vezes, devido à pressão dos pares, normas sociais, o desejo de se encaixar ou comprometimento. Assim como Gálatas 5, versículo 7 adverte: vocês estavam indo muito bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? A apostasia pode ocorrer quando comprometemos nossas convicções em prol da aceitação mundana. Quando começamos a abrir mão dos padrões de Deus e consideramos aceitáveis certas coisas, mesmo quando a palavra de Deus diz o contrário, este é o início da apostasia. Meu exemplo final é a negligência da armadura espiritual. Imagine uma situação em que há uma guerra feroz entre dois lados e há um soldado que negligencia usar sua armadura no campo de batalha, expondo-se aos ataques inimigos. Em Efésios 6, versos 10 ao 11, a Bíblia diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e em seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. A apostasia pode se instalar quando os crentes negligenciam sua armadura espiritual, se tornando vulneráveis aos ataques do inimigo. Um exemplo mais prático disso é um cristão que, ao longo do tempo, fica relaxado em sua vida de oração e começa a negligenciar a leitura da Bíblia. Isso os deixará espiritualmente expostos e despreparados para enfrentar os desafios da fé. Agora veja o que a Bíblia diz sobre a apostasia. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos do 1 ao 3 diz: agora, em relação à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos a vocês, irmãos, que não fiquem facilmente perturbados ou alarmados, seja por uma suposta revelação profética de um espírito, seja por uma mensagem ou uma carta, como se fosse de nós, afirmando que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de maneira alguma os engane, pois aquilo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, aquele que está destinado à destruição. Portanto, se decompusermos este verso, podemos entender que, em primeiro lugar, haverá uma reunião para encontrar Jesus Cristo quando ele retornar. Isso está no verso 1. Em segundo lugar, haverá pessoas falando falsamente, pessoas alegando serem proféticas, que tentarão enganar e dizer que Jesus já veio. Isso está no verso 2. O terceiro ponto é que somos advertidos, que ninguém, de maneira alguma, os engane. Isso é um aviso claro e incontestável para nós, como crentes. É um aviso claro de que haverá aqueles que tentarão enganar. Haverá aqueles que tentarão aprisionar você. É um aviso para todos os crentes. E então a Bíblia nos diz que virá um tempo em que haverá uma rebelião contra Deus, onde pessoas que antes afirmavam ser cristãs virarão as costas ao Senhor. Pessoas que antes professavam ser cristãs abandonarão a fé. Pessoas que pronunciaram o nome de Jesus Cristo virarão as costas para ele, o negarão e sairão da igreja. Acredito que alguns serão enganados a se afastar, e outros tomarão a decisão de se afastar porque serão tão compelidos pelo pecado
tão atraídos pelos prazeres do mundo que estarão dispostos a desfrutar do pecado agora, sem considerar as consequências a serem enfrentadas na eternidade. A Bíblia nos dá uma visão de que haverá uma série de eventos que abalarão a Igreja de Deus aqui na Terra. A Bíblia fala sobre eventos específicos que impactarão a comunidade cristã. E você verá que quase todo o capítulo de 2 Tessalonicenses 2 é dedicado a nos alertar, como crentes, sobre essas coisas que estão por vir. Agora não vou ler o capítulo inteiro, mas se você ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 12, verá que a Bíblia nos diz várias coisas para ficarmos atentos quando se trata do retorno de Cristo. Este trecho das Escrituras fala sobre uma grande rebelião contra Deus que acontecerá. Diferentes traduções usam terminologias diferentes, mas é o mesmo significado repetidamente. Nos últimos dias, haverá uma grande apostasia, uma grande rebelião, a grande apostasia. E brevemente, deixe-me ler 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma os engane, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Para explicar de outra forma, imagine que há um trem chamado cristianismo. E este trem está viajando para um destino chamado céu. Agora, neste trem chamado cristianismo, você pode ver o mundo. Você pode ver o brilho e o glamour do mundo. Você pode ver as riquezas do mundo. Você pode ver tudo. E à medida que este trem chamado cristianismo se aproxima cada vez mais de seu destino, há um homem que aparece em cada estação. Este homem é o anticristo e ele tem como alvo todos no trem. Ele pede a eles para saírem do trem, para virem e desfrutarem da vida em paz. Ele chama os passageiros para relaxarem. Você pode sair desse trem e voltar a qualquer momento. Aproveite a vida. E veja, isso é o que acontece nos últimos dias. Quanto mais nos aproximamos do retorno de Jesus Cristo, mais veremos pessoas que têm andado neste trem chamado cristianismo por muitos anos. Veremos que eles se afastarão e se rebelarão. Se for difícil acreditar, basta olhar quantos pastores começam bem, mas no final caem e nunca se recuperam. Isso não é para julgar, porque todos nós caímos, mas precisamos abrir nossos olhos para o que a Escritura diz. Há uma diferença entre cair em pecado ou ter um lapsus moral de julgamento e viver uma vida dupla. E para explicar ainda mais o papel do homem da iniquidade, o filho da perdição, ou em outras palavras, o anticristo, deixe-me ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 3, para que possamos compreender totalmente a gravidade do que estamos sendo informados. A Bíblia diz: agora, em relação à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos a vocês, irmãos, que não fiquem facilmente perturbados ou alarmados, seja por uma suposta revelação profética de um espírito, ou uma mensagem, ou uma carta, como se fosse de nós, afirmando que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de maneira alguma, os engane, pois aquilo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, aquele que está destinado à destruição. A Bíblia nos diz que virá um tempo em que haverá uma rebelião contra Deus, onde pessoas que afirmavam ser cristãs, pessoas que professavam ser cristãs, pessoas que pareciam ser cristãs, virarão as costas para a fé e sairão da igreja. Isso, eu acredito, é o efeito e resultado do engano do anticristo. Acredito que alguns serão enganados a se afastar e outros tomarão a decisão de se afastar. Mas independentemente do método ou influência, a mensagem que gostaria de transmitir hoje é: não faça parte deste grupo de pessoas sobre o qual a Bíblia profetiza. Não faça parte do grupo de pessoas que se afastam da fé. Ore por discernimento. Ore para que o Senhor derrame seu espírito em sua vida, para que você não seja levado ao engano.
Precisamos nos apegar aos princípios fundamentais do Evangelho. Um Evangelho que nos ensina em João 14, versículo 6, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E não há outra maneira de chegar ao céu ou a Deus sem reconhecer que Cristo morreu e ressuscitou. Qualquer um que lhe disser o contrário está mentindo. Precisamos nos apegar aos princípios fundamentais do Evangelho. A mensagem de João Batista, em Mateus 3, versículo 2, ainda é relevante hoje. Há milhares de anos, ele pregou a mensagem de arrependimento, dizendo: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa mesma mensagem de arrependimento é necessária hoje. Você não mistura santidade e pecado. Você não mistura trevas e luz. O bem e o mal não coexistem. Um desloca o outro. E assim, qualquer doutrina que lhe diga o contrário o levará ao engano. Qualquer doutrina que lhe disser que você pode pecar livremente e andar com Deus está mentindo. Para concluir, oro para que você se apeguem a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 14 ao 17. Para isso, ele os chamou por meio do nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e guardem as tradições que foram ensinadas por nós, seja por palavra ou por carta. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu consolo eterno e boa esperança pela graça, consolem os seus corações e os fortaleçam para toda boa obra e palavra. Que diante da iminência do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, possamos manter nossos olhos fixos na verdade do Evangelho. Assim como a apostasia e a influência do anticristo tentarão desviar muitos do caminho da fé, que permaneçamos firmes nos princípios inabaláveis da palavra de Deus. Que ao enfrentarmos os desafios dos últimos dias, possamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo, guiados pelo discernimento e firmes na esperança da glória eterna prometida por nosso Senhor. Que cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, permaneça ancorado na oração, nutrindo nosso relacionamento com Deus e dedicando-nos à leitura constante da palavra. Que mesmo diante das seduções do mundo e das falsas doutrinas, possamos discernir a verdade e resistir ao engano. Queridos irmãos, se vocês foram tocados e edificados pelas palavras compartilhadas neste vídeo, convidamos vocês a se inscreverem em nosso canal. Ao fazerem isso, vocês se tornarão parte de uma comunidade comprometida em buscar a verdade da palavra de Deus, compartilhando mensagens de esperança, fé e encorajamento. E se você sentiu o chamado de Jesus batendo à porta do seu coração, comente aqui embaixo: eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida.